Jonas, que está aqui hoje, compartilhando a mensagem conosco, está com sua esposa, né? Seu ministério, uma pessoa que tem se dedicado à obra de Deus e tem se empenhado aí de levar a mensagem toda vez que está aqui. Toda vez que ele vem para cá, eu deixei ele ficar desamparado, ele vai ficar numa igreja para pregar. E ele está fora do Ceará hoje, uma vida no campo, né? E graças a Deus ele nos dá essa graça de estar com ele hoje aqui para ouvir a mensagem de Deus. Então é com ele hoje. Que Deus abençoe você e que dê entendimento e sabedoria. Amém. Obrigado, meu irmão. Eu louvo a Deus. E som? Som. Muito bem. Boa noite a todos. Boa noite. Olha, é um privilégio de estarmos na casa do Senhor. Aqui há anjos. Amém. Amém. Então, eu fico muito feliz por estar na casa do Senhor, porque eu sei que onde tem irmãos reunidos, ali o Senhor está, a palavra do Senhor diz. Então, é um motivo de gratidão. É um motivo de alegria estar aqui. Então, toda vez que eu venho para a casa do Senhor, qualquer igreja que eu vou até, atualmente estou morando no Ceará, mas quando eu vou para a igrejinha que eu frequento, nós temos uma igrejinha bem pequenininha, né? São pouquíssimos irmãos, eu fico muito feliz, porque eu sei que o Senhor está presente. Porque a palavra do Senhor é verdadeira. Então, se o Senhor falou, é isso mesmo. Irmãos, quando o Eduardo me convidou, eu tinha um sermão pronto. E eu tenho vários sermões prontos. Mas eu orei ao Senhor para saber o que Ele queria que eu falasse, né? E hoje à tarde Deus me deu um sermão. Eu fiquei a pensar, né? Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? Porque todos aqui, e eu também, né, somos ouvintes. Todos nós somos ouvintes. Todos nós queremos ouvir a palavra de Deus. Então eu fiquei maravilhado com o que o Senhor me mostrou, né? E o título do sermão é esse aí, que está na tela. O grande apagão. Está muito comum, né, falar disso. Todo mundo está falando que vai acontecer alguma coisa nesse sentido, que vai se apagar, né, vai haver. A ciência diz que o Sol está tendo alguns ciclos e que... Som? Oi? É isso? Ótimo. Que vai acontecer alguma coisa, né? A ciência diz que o Sol tem ciclos e está passando por um término de ciclo, e normalmente há uma atividade solar muito forte, e se os raios, né, de luz ou da matéria que o Sol solta diante desses ciclos for muito intenso, pode atingir as redes elétricas, pode atingir os satélites e pode ser que fiquemos realmente sem energia. Então, a ciência diz isso, né? Mas, se eu disser para vocês que esse apagão não é nada comparado ao que já existe, nós vemos hoje num apagão. E há poucos dias atrás, há poucos dias atrás houve um eclipse, eu acho que no dia 8 deste mês de abril, e a internet, né, tomou de conta que acontecia alguma coisa
que viria alguma coisa nesse dia. Nós fomos orientados a sacar dinheiro dos bancos. E eu fiquei pensando, se acontecer, né? E esse eclipse, né, que aconteceu, passou. Hoje, que dias são? Hoje são 14. Tem praticamente uma semana. Vai fazer amanhã. E não aconteceu nada. E não houve um apagão no sistema. E continuamos aqui. Também fomos orientados, um pouco depois da pandemia, que ia acontecer um apagão da internet. E não aconteceu até hoje. Também fomos orientados que o sistema financeiro ia colapsar, que ia ter um reset. Vocês ouviram muito essa frase, né? Vai acontecer um reset no sistema financeiro. Até agora não houve. A pergunta é: o que isso tem a ver conosco? E por que estamos sendo bombardeados com essas informações? Qual o objetivo dessas informações existirem? Há poucos meses, o cinema lançou esse filme, O Mundo Depois de Nós. Vocês ouviram falar, né? Desse filme? Até Barack Obama patrocinou. E esse filme conta o relato de um apagão, de um ataque hacker no sistema de internet do mundo. E a internet caiu nesse filme, e as pessoas ficaram sem se comunicar, elas não poderiam comprar e não poderiam vender, porque se usava cartão, Pix, qualquer outro meio de pagamento online, e a internet caiu. Então as pessoas começaram a entrar em crise. E ficaram abaladas emocionalmente e começaram a lutar entre si para ter o alimento. Então nós estamos vendo isso não só de um viés, até o cinema está falando. Vários filmes foram lançados durante esses últimos anos nos contando a respeito desse assunto. Que haveria algum apagão, algum problema, alguma coisa no sentido de as pessoas ficarem incomunicáveis. Irmãos, como eu falei no início, nós estamos vivendo em um apagão. Talvez nós não entendemos qual apagão é. E não é um apagão da internet. Não é um apagão das tecnologias, do sistema financeiro ou solar. Se vai acontecer, pode ser que aconteça, eu não sei. Pode ser que aconteça semana que vem ou mês que vem, eu também não sei. Ou pode não acontecer. O fato é que há um apagão. E nós vamos ver isso hoje. E nós vamos entender que apagão é esse. Antes de nós começarmos, eu quero ler um texto com vocês. Esse texto está no Parábola de Jesus. E ele diz assim: a escuridão do falso conceito acerca de Deus é que está envolvendo o mundo. Os homens estão perdendo o conhecimento de seu caráter. Este que é o caráter de Deus tem sido mal compreendido e mal... O caráter de Deus tem sido mal compreendido e mal interpretado. E começa dizendo que há uma escuridão a respeito desse assunto. Então as pessoas compreendem o caráter de Deus de forma errada. E talvez todos nós aqui compreendamos o caráter de Deus de forma errada. Porque ela escreveu para nós. Aí ela diz: neste tempo, pronto. Neste tempo, deve ser proclamada uma mensagem de Deus,
uma mensagem de influência iluminante e de capacidade salvadora. Qual é a mensagem? O caráter de Deus deve tornar-se notório. Deve ser difundida nas trevas do mundo, à luz de sua glória, à luz de sua benignidade, misericórdia e verdade. A pergunta é: você compreende o caráter de Deus? Será que eu realmente compreendo o caráter de Deus? Porque ela diz que hoje, neste tempo, deve ser proclamada uma mensagem de influência iluminante. E que mensagem é essa? Que vai iluminar o mundo com a glória de Deus. A mensagem de Cristo, justiça nossa. Só que não é compreendido isso. Então, como eu compreendo essa mensagem? Aí eu vou para a palavra do Senhor, ela vai me dar um amplo panorama para eu entender. E nós vamos ver isso hoje. Vamos abrir a Bíblia em João, capítulo 8. João, capítulo 8. E você pode se perguntar: será que eu compreendo realmente qual é o caráter de Deus? Será que eu compreendo realmente quem é Deus? João capítulo 8, verso 3 em diante. Amém? Vamos curvar nossas frontes e pedir a orientação do céu. Pai bondoso, Pai querido, estamos aqui, Senhor, com a Sua palavra aberta. E não temos, Senhor, em nós mesmos, nem a forma correta de compreender, porque somos preconceituosos, temos conceitos formados a respeito da Sua palavra, daquilo que o Senhor falou. Então, Pai, ajuda-nos a deixar aquilo que atrapalha o entendimento correto a respeito da Sua palavra. E pedimos aqui que o Teu Santo Espírito nos dê o entendimento correto. Amém. E que possamos ver o Senhor aqui como realmente o Senhor é. Com tudo que o Senhor é, revela no Senhor a Sua glória. Amém. Para que sejamos, Pai, influenciados, iluminados e iluminemos a outros. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. João capítulo 8 fala a respeito de quem? A mulher adúltera. Né? Eu sempre li esse texto de uma forma. A gente vai ver hoje a forma como Deus quer que nós leiamos esses textos. Diz assim, verso 3: E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher pega em adultério, e colocando-a no meio de todos, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi pega em adultério, no próprio ato. Ora, Moisés nos orienta na lei que tais mulheres, tais pessoas sejam apedrejadas. Mas tu, o que tu dizes? Verso 6: Isso lhe dizia, tentando, para poderem ter o que o acusar. Jesus, porém, inclinando-se, escrevia com seu dedo no chão, como se não ouvisse. Então, verso 7, quando eles continuaram a perguntar-lhe, ele, levantando-se, lhes disse: Aquele que dentre vós esteja sem pecado, que seja o primeiro a lhe tirar a pedra. Verso 8, e tornando a inclinar-se, escrevia no chão. Verso 9, e eles, ouvindo isto, sendo condenados por sua própria consciência, saíram um a um, começando o mais velho até o último. E Jesus foi deixado sozinho, e a mulher em pé no meio. Verso 10, tendo Jesus se levantado, e não vendo ninguém, senão a mulher, ele disse: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores?
Nenhum homem te condenou? Nenhum homem te condenou? E ela disse: nenhum homem, Senhor. E disse-lhe Jesus: eu também não te condeno. O que mais? Amém. Quem falou isso? Eu não te condeno, vai, não peques mais? Não. Nós não lemos o texto. Quem falou isso? Agora ficou uma interrogação na cabeça de vocês. Sabe por quê? Porque vocês acham que foi Jesus. E eu também achava. Porque havia uma escuridão a respeito desse assunto na minha mente. Vamos pular um pouquinho para frente. João capítulo 14. Quem falou? É a pergunta. Quem realmente falou? A mulher adúltera. João capítulo 14, verso 8. Amém? Alguém fez uma pergunta para Jesus. Filipe, verso 8, diz assim: disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Não foi isso? Não é isso que está escrito? Filipe olhou para Jesus e disse: Senhor, eu quero ver o Pai. Mostra-nos o Pai. Isso nos basta. E Jesus respondeu a pergunta dele. Verso 9. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e ainda não me conheces? Quem vê a mim, vê o Pai. Então, como tu dizes, mostra-nos o Pai? Vocês entenderam? Filipe queria ver Deus, o Pai. E Jesus, e fez a pergunta: Jesus, mostra-nos o Pai. Porque ele via que Jesus tinha um relacionamento com o Pai. E Jesus falou assim: Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e você não tem me conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. Interessante. Vamos para o próximo verso. Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem? Quem faz as obras. Ora, como pode? Se você agora olhar para toda a história de Cristo, você vai ver outra figura. E se você olhar para o que Cristo falou, o que João falou a respeito de Cristo, você vai ver outra figura trabalhando. Se você abrir a Bíblia em João capítulo 3, verso 16, por favor, abra sua Bíblia. Todos nós conhecemos esse texto. Não é? O que diz em João capítulo 3, verso 16? Amém? Alguém pode ler? 3,16 João. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que dele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Quando a gente lê esse texto, normalmente a gente pensa no sacrifício de Cristo por nós, por você e por mim. Mas o texto fala que quem deu a quem? Quem fez o sacrifício? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Só que Deus não deu o seu Filho. Ele próprio, em pessoa, veio habitar no seu Filho. Porque a Bíblia fala lá na frente que Deus estava em Cristo, fazendo o quê? Reconciliando consigo mesmo o mundo.
Então, se a Bíblia está falando, e a Bíblia não mente, porque é a palavra do Senhor, está dizendo que Deus estava em Cristo, e Jesus, quando foi perguntado a respeito do Pai, ele diz: o Pai. Filipe, há tanto tempo eu estou aqui com você e você não está me vendo? Então você vai olhar agora para aquela história da mulher que nós acabamos de ler e vai ver diferente a coisa. E nós vamos ver agora outra figura. Vamos lá. Aqueles homens acusaram aquela mulher. Ela foi trazida e acusada e seria morta. Então Jesus, diante daquela situação toda, ele fala o seguinte: quem não tem pecado faz o quê? Atira a primeira pedra. Não foi isso que ele falou? A pergunta é: quem não tinha pecado? Quem não tinha pecado? Só Jesus. Jesus, que não tinha pecado, ele atirou a primeira pedra? O que ele fez? O Pai, que estava em Cristo, olhou para aquela mulher e viu a mulher adúltera? Ele a julgou? Ele a condenou? O Pai que estava em Cristo, ao ver aquela mulher, ele fala o quê? Eu também não te condeno. Por isso é que há uma escuridão a respeito do caráter de Deus. Porque olhamos para Cristo como se Cristo fosse o bonzinho e Deus, o Pai, o juiz que está prestes a executar uma sentença. Mas não, irmãos. O próprio Pai estava nessa terra, no corpo do Filho, operando, curando, restaurando, abençoando. E por que isso é tão interessante? Porque o mundo só vai ser iluminado com a glória de Deus quando o Pai habitar em nós. Isso só vai ser possível se eu compreender realmente quem é o caráter de Deus. Qual é a forma mais fácil de eu compreender o caráter de Deus? Eu nasci na igreja por meio dos meus pais. Os meus pais ensinam o caráter de Deus para mim. Ensinaram. Só que eles não compreendiam correto. E talvez alguns pais não compreendem e passam errado para os filhos. Quer ver? Um filho comete um erro. O que você faz? A primeira coisa é castigar. Não é? Pelo menos no passado, quando um filho cometia um erro, era imediato o castigo. Quando eu cometi um erro, não tinha conversa. E vocês podem ter feito isso com os filhos de vocês também. Então, quando você faz isso com o seu filho, olha a atitude de Deus aqui que nós acabamos de ver. Foi essa? Sabe, você está passando uma imagem de Deus para o seu filho. E essa imagem não condiz com a imagem que ele é. Tem uma forma correta de educar o filho. O livro Orientação da Criança é maravilhoso. E lá, meus irmãos, fala de forma diferente. Não é como antes, que tinha que espancar o menino porque ele fez aquilo que você não disse para ele fazer. Essa forma ensina outro Deus. Outro Deus. Mas lá está a orientação. Nós precisamos buscar. Irmãos, aquela mulher que foi para ser morta, ela viu Deus na frente dela. Ela olhou Deus e ela viu um Deus de amor. Imagine você vendo alguém daqui da igreja em adultério, adulterando. Sabe o que a gente faz? A primeira coisa, a gente julga a pessoa.
automaticamente. A gente fala da pessoa para outra pessoa. Olha, a pessoa fez isso, isso, isso. Isso aqui é o que a gente faz. Por que nós fazemos isso? Porque não compreendemos quem é Deus. Quem aqui viu alguém que foi pego em adultério, que é o que nós entendemos de mais grave, né? Ou que matou alguém. Assistimos jornais, a gente vê as pessoas que foram pegas e elas são assassinas. O que a gente faz? Surge uma indignação no nosso coração de fazer justiça, que a pessoa seja presa e que a pessoa sofra as consequências do seu erro, que sejam linchadas. Isso surge no nosso coração. Por quê? Não compreendemos o caráter de Deus. Quando Deus olha para alguém cometer um crime hediondo, né? Será que Ele vê com essa mesma justiça, com essa mesma forma de tratar? Ou Ele olha como Jesus olhou para aquela mulher e diz: eu também não te condeno? Sabe, irmãos, nós temos uma forma errada de compreender. E por isso pregamos um evangelho que não é o evangelho de Deus. E por isso há uma escuridão no mundo a respeito do caráter de Deus. Mas Deus, sabe o que Ele diz na palavra dele? Ele fez das trevas resplandeça a luz. Mas sabe por que isso? Por que há essa escuridão? Olha o que eu encontrei esse texto. Os empenhos de Satanás de representar mal o caráter de Deus, de levar os homens a acalentar um falso conceito do Criador e assim considerá-lo com temor e ódio em vez de amor, estes enganos podem ser observados na história. Satanás criou uma figura de Deus. E ele se empenhou em tornar essa figura natural, comum. Mas a pergunta é: quem é Deus para você? Quem é Deus para mim? É um juiz? Quando eu cometo erro, qual o sentimento que surge no coração a respeito de Deus? É medo? É temor? Nós não compreendemos quem é Deus. Se esses sentimentos surgirem em nossos corações, nós conhecemos outro Deus. A palavra do Senhor diz em Salmo 103, vamos abrir. Vamos ver o que o Senhor fala. O que está escrito a respeito do Senhor. Salmo 103. Certa vez eu estava em casa e uma pessoa veio me visitar, um irmão, e a gente estava conversando a respeito de Deus, e ele falou uma coisa: Jesus Cristo intercede por nós. Ele falou isso, né? E ele disse assim: Deus quer nos destruir, mas por causa de Cristo nós não somos destruídos. Aí eu fiquei pensando: meu Pai, como pode? Nós temos uma imagem tão equivocada a respeito do Pai. Como pode isso? Em Salmos capítulo 103, verso 8, diz assim, aqui é Davi falando. Davi que teve uma experiência com Deus. O que ele diz? 103, verso 8. O Senhor, misericordioso, piedoso, longânimo e grande em benignidade. Outra pessoa teve uma experiência parecida com essa. Moisés.
Moisés queria ver a face de Deus e Deus falou para ele: olha, quem me vê vai morrer. Mas Moisés, fica atrás da rocha que eu vou passar pelas tuas costas. Está escrito em Êxodo 34, verso 6 em diante. E lá, Deus passou e Moisés viu alguma coisa. E ele viu o quê? Misericordioso, piedoso, longânimo, tardio em irar-se, grande em beneficência e verdade. Foi isso que ele escreveu a respeito do caráter de Deus. O Pai. Irmãos, quando Moisés viu o caráter de Deus, ele viu misericórdia. Quem sou eu? Quem sou eu? E aí ele teve uma nova compreensão. Porque quando nós conhecemos realmente a Deus, aquele que está errado e que está ao nosso lado, nós não vamos ver com um olhar de juiz, sem piedade. Quanto mais próximo do caráter de Deus nós estivermos, menos juízes seremos, mais piedosos seremos. Então Moisés viu, quando ele viu a Deus e ele viu o povo errar, o que ele fez? Senhor, risca o meu nome, mas não permita não destrua esse povo. Esse foi o caráter de Deus que ele viu. Essa foi a bondade. Esse amor, a palavra do Senhor diz que o amor de Deus nos constrange. Ele foi constrangido, Moisés. Davi também. Se você for mais um pouquinho para frente, no verso 10 desse mesmo capítulo, diz assim: Davi está contando a respeito de Deus. Ele não nos tratou, ou ele não nos trata, segundo o quê? Os nossos pecados. Primeiro ele fala que Deus é misericordioso, é bondoso. E depois ele diz: ele não me trata segundo os meus pecados. Davi merecia morrer? Davi pecou. Davi adulterou, enganou e matou. Matou o marido da mulher que ele tinha adulterado. Então, irmãos, ele realmente compreendeu porque ele recebeu o perdão. E ele entendeu o caráter de Deus. E ele escreve aqui: ele não me trata, ele não nos trata segundo os nossos pecados. E nem me recompensa, não nos recompensa de acordo com as nossas iniquidades. Quando alguém te atravessa, é um texto muito interessante isso. Quando alguém faz alguma coisa para você que você não gosta, como você trata a pessoa? Se surge um sentimento, uma mágoa, uma angústia, qualquer sentimento ruim no seu coração em relação a essa pessoa, Ellen White diz para a gente que é outro espírito que está nos dominando. Não é o Espírito de Deus. Não é Deus. Nós não compreendemos Deus. Porque quando alguém maltratou a Cristo, o que foi que ele fez? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Irmãos, era Deus falando. Não era eu, não era João falando, era o próprio Cristo que estava falando palavras que não era dele. As palavras que eu estou falando, eu não digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim. Foi o que nós lemos. Nós não compreendemos isso, mas precisamos compreender. E no verso, vamos pular para o verso 13 agora, que diz assim: assim como o Pai se compadece dos filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Agora a pergunta é, o texto está falando que o Senhor se compadece daqueles que o temem. E quem não teme a Deus? Será que Deus se compadece?
Uma boa pergunta. E a palavra do Senhor responde isso. A palavra do Senhor diz para cada um de nós que Ele não tem prazer na morte do quê? Do ímpio. Senão que o ímpio volte ao caminho do Senhor. Esse é o caráter de Deus. Quando alguém te atravessa, quando alguém me atravessa, se surge, irmãos, isso é natural nosso, alguém fazer algo de mal para a gente, e o que eu faço? Já penso mal da pessoa. Ele falou isso, ele queria falar isso, outra coisa. Quando alguém me atravessa, eu tenho diligentemente, eu tenho inimigos, irmãos, falo para vocês, tem uma pessoa que faz de tudo para atrapalhar a minha vida, e eu sei quem é a pessoa. Surge no meu coração frequentemente sentimentos assim, eu quero que essa pessoa morra. Se essa pessoa morresse, seria melhor a minha vida. Surgiu no meu coração. Quando eu vi o caráter de Deus, o Senhor, perdoa-me, Pai, tenha misericórdia dessa pessoa, salva essa pessoa. Senhor, esses sentimentos malignos dentro de mim, Senhor, quebra, destrói. Me dá esse amor que o Senhor é, que o Senhor é. E em todas as vezes que essa pessoa faz algo para mim, e continua fazendo, algo para me atrapalhar, todas as vezes eu tenho me ajoelhado e pedido, Senhor, tira esse sentimento de mim, coloque o amor, o Senhor é amor, entre em minha vida, me ajuda a ser diferente. Eu já fui perseguido em igreja, irmãos. E Deus tem trabalhado na minha vida por meio dessas perseguições. Há 2 semanas, 3 semanas, eu fui na minha igreja. Fiz uma viagem muito grande, nós fomos até o Rio de Janeiro e voltamos, passamos 1 mês e pouco fora. E eu fui na minha igreja e lá estava o irmão que fazia de tudo para me atrapalhar. E ele veio para mim e ele disse assim, meu irmão, quero falar com você. Eu disse, irmão, pode falar. Aí terminou o culto, a gente ficou num canto assim e fomos conversar. Ele disse, irmão, nós temos muitas diferenças. Eu reconheço isso. Mas eu vejo Cristo em você. Aquilo entrou de uma forma assim, errada em mim. 2 semanas antes dele falar comigo, eu estava em Minas Gerais, em Caparaó. Uma cidade muito bonita. Estava na casa de um amigo e eu soube que esse irmão estava precisando de ajuda financeira. E dentro do meu coração surgiu, Senhor, eu não quero dar nada. Ele não merece. Não vou ajudar de jeito nenhum. Não vou. E ele estava quebrado, esse irmão. Precisando mesmo se reerguer. E o Senhor, no meu coração, ajuda ele. Ele precisa. Senhor, ele vai usar o dinheiro errado. Eu não vou ajudar. E o Senhor continuou, ajuda ele precisa. Então eu fiz um pix a ele, com aquele sentimento no coração. E quando eu cheguei 2 semanas depois na igreja, ele falou isso para mim. Irmãos, eu fiquei envergonhado, porque eu me conheço, eu sei os meus pensamentos, eu sei quem eu sou, pelo menos aquilo que eu faço.
E eu fiquei envergonhado comigo mesmo. Senhor, eu não sou isso. Mas, Senhor, eu agradeço ao Senhor, porque o Senhor tem me dado a oportunidade de ser aquilo que eu não sou. O Senhor tem me dado a oportunidade de mudar aquilo que eu não sou, de me tornar outra pessoa. Esse texto que nós vamos ler, nós lemos esse, né? Como um pai se compadece do seu filho. Quem escreveu isso foi Davi. Davi teve vários filhos. E Davi, em determinado momento da vida, houve um problema entre os filhos. Aminon, que era um filho de Davi, pegou a sua irmã e abusou dela. O outro irmão se sentiu ofendido e começou a tramar um plano para matar o irmão. O nome desse irmão era Absalão. E Absalão chamou todos os irmãos para um grande banquete e organizou entre seus servos que quando Aminon estivesse, ele ia gritar, os servos pegariam e ele mataria o irmão. E isso aconteceu. E Absalão matou Aminon. Ok. Absalão fugiu. Passou 3 anos em uma terra distante. Mas o coração do pai queria o filho de volta. E em determinado momento, um dos generais de Davi teve uma brilhante ideia de mandar uma mulher ter com Davi e contar a história, uma história fictícia, para tocar o coração de Davi e Davi pedir para o filho voltar. E isso aconteceu. Davi pediu para que Absalão voltasse e ele voltou. E ele voltou e passou 2 anos na casa do pai. E no 3º ano ele começou um plano de se tornar o rei. E as pessoas vinham para ter as demandas com Davi, que era o rei, vinham de todo o reino, e Absalão se punha na porta, depois que as pessoas tinham a demanda, e Davi não conseguia atender algumas, é claro, e Absalão vinha e abraçava a pessoa, e beijava, e tratava bem. Absalão era um homem muito bonito, a Bíblia fala, cabelos longos, parecido com o irmão. E então as pessoas vinham para beijar a mão, porque era o costume na época de beijar a mão de uma autoridade, ele era o filho do rei, e elas vinham, e Absalão não estendia a mão, abraçava as pessoas, era muito carismático. E a Bíblia diz que Absalão começou a roubar o coração das pessoas que amavam o rei, começaram a amar mais ele do que o rei, e falava assim: olha, se eu fosse o rei, eu resolveria a tua demanda. Então, por ser muito carinhoso, ele começou a roubar os corações. Em um determinado momento, ele pediu para o pai: pai, eu quero... Naquela época, eles tinham promessas, né? Eles faziam promessas ao Senhor. Ele disse: Senhor, pai, eu quero ir em Hebrom, cumprir uma promessa que eu fiz para o Senhor. E o pai gentilmente deixou. Quando ele chegou lá, ele arregimentou 200 homens e se autoproclamou rei. E de lá ele começou a crescer o seu reinado, mandou cartas para todo o reino, e todos aqueles que não tinham sido atendidos por Davi começaram a apoiar Absalão. E quando Davi soube, Davi ficou extremamente entristecido. E quando ele soube que Absalão vinha para Jerusalém e vinha tomar a cidade e matar o seu próprio pai, sabe o que Davi fez? Reuniu seus servos e deixou Jerusalém. E saiu triste. Em um determinado momento, um dos generais de Absalão, muito inteligente, ele disse: vamos fazer o seguinte, teu pai está fraco, tem só servos com ele, vamos reunir 12.000 homens e vamos lá, a gente mata o teu pai e tu se torna rei. E a Bíblia fala que Absalão achou bom aquele conselho e se alegrou.
mas Deus estava trabalhando aquilo. Então Absalão quis ouvir um outro conselho de outro conselheiro mais velho. E o conselheiro disse assim: não, Absalão, não faça isso, porque aqueles que estão com teu pai são devotos, amam a ele, então eles vão morrer pelo teu pai. Então tu vai matar mais povo do que é arriscado nem matar teu pai. Teu pai é muito inteligente na guerra. Aí o conselho foi dado, qual foi? Reúne um exército de milhares de homens e vá você mesmo para a guerra. Porque quando teu pai vê essa quantidade de homens, ele não vai querer que aquelas pessoas que estão com ele morram. Ele vai se entregar e você mata ele e você se torna o rei. E Absalão, por ser egoísta e querer se orgulhar de querer ser um rei poderoso, ele atendeu esse conselho. Irmãos, num determinado momento dessa guerra, Davi se reúne com o seu povo, que era uma pequena porção de gente, e ele diz assim: tratem bem Absalão. Davi, que estava fugindo, o seu filho caçando para matá-lo. Ele reúne todo o povo e diz: não toquem Absalão. E num determinado momento da guerra, Absalão está passando por um carvalho e os cabelos longos se entranhaçam no carvalho. Ele estava num podro, num jumento, e ele ficou preso pelos cabelos, a Bíblia conta. E contaram para um dos generais de Davi, e ele pegou 3 flechas e atirou no coração de Absalão, e ele morreu. Lá vem um mensageiro da batalha, correndo para contar a notícia para Davi. E sabe o que ele diz? Davi, seja feito com os teus inimigos conforme foi feito com Absalão. Ele não disse que Absalão morreu. Ele não disse como mataram. O Espírito de Profecia diz que ele estava muito triste em dar essa notícia, porque ele sabia que o rei não queria que seu filho morresse. E Davi começa a chorar, começa a clamar, gritar: Absalão, vamos abrir a Bíblia, 2 Samuel, volte só um pouquinho, nós vamos ver esse texto. 2 Samuel, capítulo 18. Isso tudo é para que a gente compreenda esse texto que está na tela. 2 Samuel, capítulo 18. São os 2 últimos versos do capítulo 18. Amém? A primeira coisa que o rei perguntou quando o mensageiro veio, verso 32. E o rei disse a Cusi: está seguro o jovem Absalão? E Cusi respondeu: os inimigos do meu senhor, ó rei, o rei, e todos os que se levantaram contra ti, para te machucar, seja como aquele jovem. A resposta, verso 33. E o rei ficou muito comovido, e subiu à câmara acima do portão e chorou. E enquanto subia, assim ele disse: ó meu filho Absalão, meu filho Absalão, quisesse Deus, eu teria morrido no teu lugar. Ó Absalão, meu filho. Quem era Absalão? Uma pessoa que estava atrás do pai para matá-lo. E o que Davi fez quando o filho morreu? Clamou de uma forma, irmãos, que mais para frente, se você continuar lendo, o texto vai dizer que se um dos generais não chegasse para ele: Davi, ei, acorda, teu filho queria te matar. Se você continuar assim, todo o teu exército vai se virar contra ti, porque eles estavam lutando por ti. E Davi teve que engolir o choro e agradecer aos seus soldados. Irmãos,
Esse homem escreve o que vocês acabaram de ler. Ele diz assim: assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Esse é o Deus que nós conhecemos, que nós servimos. Absalão era rebelde, estava procurando o seu pai para matar o seu pai. Não queria que nada acontecesse com o seu filho. Irmãos, nós somos rebeldes. Nós somos egoístas. Nós queremos tudo para nós. Não somos diferentes de Absalão. Mas Davi nos dá um exemplo de quem é Deus. Assim como o pai se compadece do seu filho, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Esse é o nosso Deus, irmãos. Esse é o nosso Deus. E esse texto me deixa maravilhado. Olha o que está escrito aí. Para fortalecer-nos a confiança em Deus, Cristo nos ensina a dirigirmos a Ele por um nome novo. Um nome enlaçado com as mais caras relações do coração humano. Concede-nos o privilégio de chamar o infinito Deus de quê? Nosso Pai. Se você continuar lendo, você vai perceber a maravilha. Olha só. Este nome dito a Ele ou dele é um sinal de nosso amor e confiança para com Ele. E um penhor de sua consideração e parentesco conosco. Pronunciado ao pedir favor ou bênçãos, soa-lhe aos seus ouvidos como o quê? Quando você fala na oração, Pai querido, sabe que Deus ouve? Como se fosse uma música tocando aos seus ouvidos. Esse é o nosso Deus. Para que não julgássemos presunção invocá-lo por este nome de Pai, repetiu muitas vezes: deseja que nos familiarizemos com este trato. Você chama Deus de Pai? Nas orações você se ajoelha e: Senhor, meu Pai, o Senhor é meu Pai. Nós temos que nos apropriar disso. Deus é o nosso Pai amado, nós cantamos aqui. Dá ao lírio tanta glória, será que não nos atenderá? E ele diz mais: Deus nos considera seus filhos. Você literalmente é um filho de Deus. Deus te considera, está escrito em Parábola de Jesus, página 68 e 69. Eu fico muito feliz quando eu ouço isso, irmãos. Deus é meu Pai, o Rei do Universo, que tem todo o poder e toda a autoridade, que pode abrir um mar, é o meu Pai. E Ele se alegra quando eu falo que Ele é meu Pai. Esse é o nosso Deus. E sabe o que Ele quer mais? Está escrito aí, ó. Fez das trevas resplandecer a luz. Está em 2 Coríntios 4, 6. Quando a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E Deus disse: haja luz. E houve luz. Vamos continuar, o texto continua. Fala o seguinte: também na noite de trevas espirituais, a palavra de Deus, o nosso Pai, diz: haja luz. A quem? A você e a mim, que é o povo dele, é o filho dele. Ele diz: levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do seu Pai vai nascendo sobre você. Eu fico muito feliz quando eu ouço isso. É Deus falando.
o ser mais poderoso do universo. Continuando, eis, diz a Escritura, que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre você que está ouvindo, sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti. Isso é uma promessa do nosso Pai, irmãos. Como não se alegrar? Deus deu uma promessa. Ele empenhou a sua palavra, porque Ele nos ama. E se Ele me ama e Ele te ama, Ele quer que das trevas que nós estamos vivendo, nós vemos agora no início desse sermão, que vivemos em trevas, que vivemos um apagão, Ele quer que dessas trevas resplandeça a luz. Irmãos, Deus quer me levantar e quer te levantar nessa terra. E eu fico maravilhado. E eu hoje oro diferente. Enquanto eu estava ali atrás, eu estava orando. Ó Senhor, o Senhor é meu Pai. Um pai alimenta o filho. Um pai sustenta uma família. Um pai traz comida para casa. Um pai traz água. Um pai não deixa faltar nada para o seu filho. O Senhor está me prometendo pela sua palavra que vai surgir luz em mim. Eu creio, Senhor, porque o Senhor é meu Pai. Por favor, faça essa luz surgir em minha vida. Irmãos, essa promessa aqui é a promessa que nós vamos receber para brilhar para o mundo. Apocalipse diz que vai surgir um anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno. E toda a terra será iluminada com a glória de Deus. Irmãos, eu fico maravilhado porque a terra primeira que tem que ser iluminada com a glória de Deus sou eu, a minha terra, que está seca. Ezequiel fala que a nossa terra está seca como um deserto. Mas lá está escrito em Ezequiel 36 que mesmo sendo deserto, Ele vai transformar o deserto como um jardim do Éden. Está em finalzinho do capítulo 36 de Ezequiel. Então eu louvo ao Senhor, porque Deus é bom, irmãos. E Deus é o nosso Pai. E nós precisamos entender esse caráter, que não quer nos destruir, que quer nos salvar. E Ele empenhou a sua palavra para nos salvar. Ele empenhou essa palavra para salvar cada um de nós aqui. Para nos perdoar. Nós como errantes, Ele empenhou a sua palavra, irmãos. E eu louvo a Deus por isso. E que possamos realmente ver todas as coisas que Jesus fez nessa terra. Não foi Ele quem fez, mas o Pai que estava nele. Estava reconciliando o mundo, nós, com o próprio Deus. Consigo mesmo. Então que ao ouvir essa mensagem você olhe para Deus de forma diferente, não olhe mais de uma forma errada e não passe mais isso para frente, para que a terra seja realmente iluminada e você receba essa luz que Deus promete dar a cada um de nós. Vamos cantar o hino de número 17? Deus é o nosso Pai amado. Cantar a canção da vida. Eu já até falei, né? Mude então. Mude. Canção da vida. Vamos cantar.
faz horas? Obrigado pelos planos, grandes sonhos especiais pra mim. Tu me guias nos caminhos desta vida, ao teu lado nada faltará. Quando fraco, ao meu lado estás. Te agradeço, Pai querido, por guiar a nossa vida num só coração. Pai querido, obrigado pelos planos, grandes sonhos especiais pra mim. Tu me guias nos caminhos desta vida, ao teu lado nada faltará. Eu te amo mais que tudo, quando jogo tua força nunca falhará. Tua graça, Pai, imploro, transformar a minha vida em uma Aqui está até desligado, então som. Vamos colocar de joelhos para agradecer o nosso Pai. Oremos. Isso. Pai querido, Pai bondoso, nosso Pai. Amém, Senhor. Acabamos de ver. Me dá outro microfone. Esse aqui está descarregando. É isso. Pai bondoso, Pai querido, acabamos de ouvir, Senhor, que o Senhor se agrada, que ao falarmos que o Senhor, nosso Pai, soa os seus ouvidos como música, meu Pai. E agradecemos ao Senhor porque realmente o Senhor é bom e tem nos mantido nessa terra. Amém, Senhor. Tem nos alimentado, tem sido realmente um Pai verdadeiro. E quando cometemos os erros que cometemos, o Senhor olha para cada um de nós e nos diz que não nos condena. Pelo contrário, o seu desejo é nos salvar e não nos condenar. Ó Pai, ajuda-nos a ver realmente o Senhor como o Senhor é. Amém. Como um Deus de amor. Um Senhor que se compadece, o nosso Pai se compadece, o Senhor se compadece de cada um de nós. Amém, Senhor.
Por favor, Senhor Deus, nos dê esse entendimento para que, quando cairmos em qualquer pecado, corramos diretamente ao Senhor e recebamos o abraço, o perdão e a justiça que o Senhor tem para cada um de nós. Amém, Senhor. Porque senão vamos ficar com medo o tempo inteiro de sermos destruídos, de sermos julgados. Não vamos ao Senhor, não estaremos diante do Senhor nunca. Porque o Senhor é santo, o Senhor é puro. Por isso, Senhor Deus, ajuda-nos, Pai, por favor, a olhar para o Senhor realmente como um Pai de amor. Amém. É o que eu te peço, Senhor. Aqui abrimos a sua palavra, vimos realmente quem é o Senhor. E cada um aqui pode ler a sua Bíblia e ver realmente quem é o Senhor, mais ainda, com mais detalhes, com mais características da sua bondade, da sua benignidade. E ao abrirmos a palavra, que possamos ver o Senhor realmente como o Senhor é. Como o Senhor deseja se revelar a cada um de nós. Amém. Como o Senhor se revelou nessa terra por meio de Cristo, que não fez nada, o Senhor estava nele reconciliando o mundo, reconciliando cada um, cada pecador, mesmo aquela mulher adúltera, pega naquele momento em adultério. O Senhor estava em Cristo tentando reconciliá-la para o teu reino. E o Senhor disse que não foi enviado para os sãos, mas para os doentes. Então ajude-nos a ver, Senhor, isso, e quando errarmos, que possamos ir ao Senhor imediatamente receber do Senhor a graça e a misericórdia. Amém. Nós te pedimos que o teu Santo Espírito viva em nós, Pai. More em nossa vida, Senhor. E que ao olharmos as pessoas em erros, ou recebermos afrontas ou qualquer coisa negativa a respeito das pessoas, que tenhamos esse mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que não teve por usurpação ser igual ao Senhor, mas se humilhou e esvaziou-se a si mesmo. Que possamos esvaziar esse sentimento maligno que há em nós e que surge em nós quando qualquer coisa aconteça. E receber o teu Santo Espírito, Pai. Para amar, cuidar, para abençoar as pessoas. Em nome e por amor de Jesus eu te peço. Amém. Pronto. Amado. Obrigado. Eu quero beber água.